Olá, meu nome é Douglas, eu sou consultor financeiro e operacional e continuando falando sobre fluxo de caixa, nós vamos agora criar a nossa planilha, tá, de fluxo de caixa, continuando a nossa planilha de controle financeiro, tá? Então, vai ser uma planilha simples, tá? Só para a gente conseguir organizar as nossas entradas e saídas, tá? E verificar o saldo, tá? Então a gente vai fazer com o que a gente já realizou. Então, vamos verificar o saldo do mês já realizado. Então pega a marca, né? Anote todas as entradas e saídas. Se você não tem, comece a fazer então desse mês, tá? Então, todas as entradas, todos os pagamentos, tudo que entrar, vamos colocar nessa planilha. Isso é super importante. Mais importante do que criar a planilha, mais importante do que ter a planilha é você utilizar ela, tá? Senão, não adianta tudo que a gente está fazendo, todos esses vídeos que nós estamos criando para tentar ajudar. Se você não anotar, se você não colocar, não vai adiantar. Você não vai ter o controle e possivelmente a sua empresa, se tiver um fluxo de caixa negativo, a única saída seria a falência da empresa, tá? Então, preencha. Eu sei que muitas vezes a gente não tem tempo, muitas vezes é cansativo, é exaustivo, a gente não entende, é difícil de preencher, mas a gente tem que fazer, né? Eu sei que muitos donos estão na operação, estão tendo que fazer desde receber o cliente até o final, de receber, de pagar fornecedor, mas tem que ter um tempo para realizar esses controles, tá? Isso é essencial para você ter uma empresa saudável, tá? Então, vamos lá para a planilha? Vamos lá para a planilha. Então, aqui, deixa eu entrar aqui também. Então aqui a planilha que a gente fez, a última planilha foi de precificação, no vídeo 11, tá? Aqui eu já deixei ele padrãozinho, se depois a gente precisar dessa aba, a gente coloca alguns dados, tá? Então a gente vai vir aqui no mais e adicionar outra aba. Então a aba vai ser fluxo de caixa, tá? O que que a gente vai colocar aqui? Uma tabela. A gente vem aqui em inserir, tabela pré-criada, tabela em branco, tá? Aqui vão ter as colunas. Então vamos primeiro nomear essa tabela, então o fluxo de caixa. O que que a gente vai colocar na coluna 1? A data. Na coluna 2 vai ser a descrição, né, dessas entradas ou saídas. A coluna 1 vai ser entrada. Então aqui tudo que for recebimento, tá? E aqui na coluna 4, como se fosse um extrato do banco, tá? Aqui é saída, tá? Em valores. E a coluna 5 vai ser o saldo, tá? Então, qual que vai ser o saldo como que vai estar o saldo da nossa conta, tá? Então, aqui a gente pode excluir essa coluna 6. Na data, a gente vai editar o tipo e colocar como data. Descrição, vamos deixar como texto. Entrada, vamos classificar como número, moeda. A saída, a mesma coisa, número, moeda. E o saldo também vai ser número, moeda. Tá? Vamos centralizar aqui. Tá? Eu vou centralizar a data, vou centralizar a saída e o saldo. Então, vamos selecionar essas colunas. Tá? Aqui, essa primeira linha eu vou marcar em negrito. Tá? O que que essa primeira linha é importante? Essa primeira linha é o saldo inicial, tá? Então vamos supor que a gente está fazendo do mês de, tá fazendo do mês de junho. Então vamos fazer o fluxo de caixa do mês de junho também. Só que para eu começar o meu fluxo de caixa, eu tenho que ter um saldo inicial do dia 31/5, que foi o último dia do mês de maio de 2026, tá? Qual que vai ser a descrição? Que vai ser o meu saldo inicial, tá? O que que vai ter de entrada? Eu não sei como está meu saldo, né? Então aqui não vai ter nem entrada nem saída. Aqui o que que eu vou colocar? Qual que era o meu saldo? Então, quanto que eu tinha de dinheiro, quanto que eu tenho no banco. Aqui a gente não vai dividir por contas, tá? O Banco Itaú, Banco Bradesco. Aqui a gente vai colocar tudo junto, tá? O que é dinheiro, o que é banco, é,
Se você tem o PagSeguro, que tem a conta do PagSeguro também, que é o saldo, então a gente vai somar todos esses saldos. Então vamos supor que somando dinheiro, conta no banco, a gente vai ter R$ 1.000, tá? Então aqui a gente não vai se preocupar da onde está saindo, tá? A gente quer saber o saldo total, tá? E aí a gente precisa completar aqui e deixar o saldo automático. Então a gente vai fazer essa soma agora. Vamos colocar um pouquinho mais de dados, ó. Então no dia 01/6, aí você vai anotando todas as entradas e saídas, tá? A gente tem uma de car... entrada de cartões no banco X, tá? Então aqui, se você, vamos aumentar um pouco aqui, ó. Então no banco X, aqui, deixa eu já mexer aqui na saída, eu vou colocar e deixar em vermelho, tá? Para ficar mais fácil, para a gente saber que isso daqui é a saída. Então vou deixar aqui em vermelho, tá? Entradas de cartões e recebimentos vai na coluna entrada. Então aqui a gente vai colocar 2.000, vamos supor que entrou 2.000 de cartões, tá? Aqui também eu não estou especificando qual foi a venda, é só entrada e saída. Saída aqui não vai ter nada. E aqui a gente precisa fazer uma fórmula. Então a fórmula vai ser o saldo, tá? O saldo inicial mais o que for de entrada menos o que for saída, tá? Então aqui agora é o nosso cálculo. Então vamos expandir essa fórmula aqui até o final. Pronto, aqui é o nosso saldo. Então ele vai estar, ó, entrou 2.000, eu tinha 1.000, 3.000. Vamos ver se está funcionando. Vamos colocar uma despesa. Então aqui vamos colocar energia elétrica. Então vamos supor que de energia a gente gastou R$ 900, tá? Aqui eu não preciso colocar sinal negativo, só vou botar o valor, tá vendo? Ó, que aqui ele já está calculando automático. Então aqui o saldo no dia 1/6, vamos colocar mais um aqui, 01/6, para ter certeza que está funcionando. 2026, vamos colocar conta de água. Tá? Aí aqui a descrição coloca algumas só para você entender o que, que é, até para depois fazer uma análise. O que que tá, qual é os dias que eu tô sempre devendo? Será que dá para postergar? Não dá? Que conta que dá para eu diminuir ou até mesmo tirar ela? Então é importante a gente coloca uma descrição que você entenda, tá? Então, ó, aqui já está funcionando o saldo. Então, ó, no final do dia 1, eu fiquei com saldo positivo, 1.800, tá? Então, essa planilha vai ajudar a você registrar as entradas e saídas, tá? Então, sempre colocar entrada, sempre colocar saída, uma descrição, a data é importante também para você saber, por exemplo, ó, chega no dia 5 eu nunca tenho dinheiro, porque eu tenho que pagar salário. Então, será que essa energia ou essa conta d'água não daria para eu mudar a data? Porque às vezes é só um dia que você fica negativo, é só no dia 5, no dia 6, algum período do mês. Então, dá para você, por exemplo, colocar as contas um pouco depois. Você sabe que sempre os cartões caem no dia 10, então colocar as despesas tudo para cima para o dia 10. Então, o fluxo de caixa vai te organizar até na sua agenda de pagamentos, tá? E aí a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente isso, tá? Vamos voltar aqui agora a planilha, a apresentação. Então aqui a gente vai como acessar a planilha, como criar uma aba nova, criar a tabela a gente criou, renomear o nome das colunas, renomear a tabela, formatando a tabela e como preencher. Tá, então a gente já colocou. Lembrando que sempre aquela primeira linha é o saldo inicial, tá? Então, sempre quando você for começar um novo mês, faz esse saldo inicial, confere. Por exemplo, se você já fez agora o mês de junho, a gente vai para uma próxima planilha agora. A gente vai copiar essa planilha para fazer o mês de julho. Dá uma olhada, vê se aquele saldo final ali bate com o que você tem na conta em dinheiro. Isso é super importante você fazer essa conciliação de caixa, tá? Se não bateu, o que que você esqueceu de colocar? Taxa do banco, juros, multa que você não colocou, dá uma olhada no extrato, confere. Tá? Isso a gente chama de conciliação, tá? Verificar o que tem no sistema com o que tem no banco, no real, né? O sistema e real, sistema e real. Então isso é uma conciliação, a gente chama de conciliação bancária, tá? Então, o saldo a gente já utilizou uma fórmula para calcular tudo, tá? Então, a gente vai ver lá se está positivo ou se está negativo, é,
tem que olhar no saldo, aí você consegue. O que que a gente pode fazer também nessa planilha? Deixa eu ver, agora deixa eu ver, inserindo mais linhas na tabela, testar a planilha, já fizemos, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui também, ó, é fazer aquela formatação condicional. Vamos fazer só para o que for negativo. Então, inserir, não, desculpa, formatar, formatação condicional. Então, aqui a gente pode deixar, se for menor que zero, a gente vai deixar, em vez de colocar o preenchimento aqui, a gente vai deixar ele negativo. Então vamos colocar no A, a gente vai deixar a cor negativa. Então, ó, aqui tá como maior, tá, ó. Tá vendo que tá alguma coisa errada? Então é menor que. Então menor que. Então a gente vai concluir. Então, se por um acaso aqui for menor, vamos colocar 3.000 aqui, ó. O saldo vai ficar negativo e a gente vai conseguir ver, tá? Então aqui já tá organizado. Aqui era 300, né? Deixa eu só, tá? E aqui já vai aparecendo em vermelho. Deixa eu só ver porque a regra condicional aqui, ela tá como branco, né? Vamos deixar ela sem, tá? Então vamos deixar aqui, ó, sem nenhuma, tá? Porque aí ele não vai mudar aqui o... Agora vamos colocar 3.000 aqui, ele não vai... Ó, pronto, agora ele não mudou o layout, ele não pintou de branco que era para ser cinza, tá? Então vamos deixar 300 que aí fica mais fácil da gente identificar linha a linha, tá? Então, dica como preencher, aquilo que eu falei para vocês no início. Se a gente não preenche a planilha, não adianta a gente estudar, olhar o vídeo. A parte mais importante que tem é o preenchimento e a coleta dessas informações, o que para muita gente isso é custoso, é difícil, mas depois que você criar um processo disso, deixa sempre numa pastinha, isso você vai ver que isso vai ficar mais fácil e você vai ver que isso vai se tornando rotina, né? O começo é um pouco mais difícil, mas tem que sempre anotar, tá? Sempre se atentar o que é entrada é uma coluna, o que é saída é outra, tá? Então, no começo também, não se preocupe em detalhar muito, é o cartão da venda tal, não. Coloca tudo que entrou no dia, e aí depois, mais para frente, depois com um sisteminha, quando a empresa estiver rodando melhor, você consegue separar isso, identificar, tá? Mas vamos com calma agora, né? A gente acabou de aprender o que é um fluxo de caixa, vamos fazer o que é entrada e o que é saída, ver o saldo, tá bom? E aí onde você pode encontrar os dados, né? Extrato bancários, vendas em dinheiro, então tem que anotar em algum lugar, ou um recibo, ou as notas que a gente tem que é gerado no cupom fiscal. Então, tudo isso tem que guardar. Recebimento de cartão, então o recebimento quando cai na conta, tá? Então a gente tem que sempre anotar o que caiu. Então, o cupom fiscal é o que foi em dinheiro, o Pix, né? E o que é cartão, a gente geralmente lá tem quando vocês vão ou PagSeguro, ou Rede, ou Cielo, você vai ter um extrato financeiro, que é o que realmente caiu na conta. Tá? Mas aí você consegue olhar também no extrato bancário, tá? Saída a mesma coisa, extrato bancário, boletos pagos, se você pagou alguma coisa em dinheiro, anotar, folha de pagamento, que geralmente o contador envia, retiradas pessoais, isso é super importante, a gente já falou disso, anotar, deixar isso tudo por escrito. Lembrar também que tem taxa bancária, juro, multas. Então, assim, às vezes o mais difícil de anotar das saídas não são os valores altos, porque geralmente a gente paga pelo banco, mas aquelas saídas de, ó, R$ 50 para um chaveiro, que ele veio aqui consertar, estava na correria, acabou pagando em dinheiro, e aí esquece de anotar. Isso é muito importante ter uma pessoa que anote tudo, uma pessoa responsável pelo caixa, tá? Principalmente se você tiver em dinheiro, que é mais difícil da gente controlar. Então ter uma pessoa lá, toda vez que sai do caixa de dinheiro, ela vai lá, ela anota, ela não está correndo para fazer nada operacional, tá? Então é importante ter alguém no caixa, principalmente com dinheiro, que é onde você vai ter as maiores diferenças, tá? Então, como a gente pode utilizar a planilha? Se o dia do mês o saldo vai ficar negativo, então a gente pode sempre olhar aquilo que eu falei para você, quais são os dias que ficam negativos, né? Dia 5 geralmente fica negativo, por quê? Porque cai pagamento de funcionário, cai
conta de luz, água, geralmente cai no começo do mês, tá? Telefone, celular, geralmente cai tudo no dia 5. Então, o que a gente pode fazer é pegar. Claro, o salário a gente não consegue mudar, mas mudar algumas outras despesas para depois. Então, né, sempre planejar os pagamentos também, né? Olhar, ó, começo do mês para mim, no meu negócio é bom, ou não, o meu negócio começa a ir bem no meio, e aí eu tenho bastante cartão de crédito, então eu sei que depois do dia 10 eu vou ter mais entradas, né? Então aí você começa a colocar suas contas para depois do dia 10, tá? Isso você só vai conseguir analisar se você preencher a planilha, tá? E aí a negociação de prazo com fornecedor, com distribuidora de água, de luz, tá? E aí o que a gente está olhando agora é o caixa realizado, tá? Então vamos preencher essa planilha com o realizado. Então o que está acontecendo para a gente começar a criar essa rotina de marcar, para a gente conseguir olhar isso. Tá? A gente olhando isso, com a sua experiência, você vai saber, não, realmente é isso sempre que acontece. E aí você consegue alterar algumas coisas já só com o fluxo de caixa realizado, tá? Então, tem que lembrar que a planilha é um espelho do seu negócio. Então a gente tem que olhar para ela todos os dias, tá? Então tem que anotar tudo. Você tem que olhar para ela, você tem que abrir ela todos os dias. Você tem que anotar tudo. Não deu para marcar num dia, no outro vai e faz. Não deixa, não postergue, fala não, depois eu faço no final de semana, faz no dia. Tá bom? É super importante. Assim como o operacional, a parte financeira é super importante e a gente dá pouco valor muitas vezes, tá? A gente dá mais para o operacional, pô, Douglas, mas eu fico olhando essa planilha, eu não consigo vender, tá? Mas se você não olhar essa planilha e vender, a gente já viu que não está adiantando. Você vende muito, mas continua com fluxo de caixa negativo e isso vai matar o seu negócio, tá bom? Então aqui é um resumo do que a gente fez da planilha, tá? Como identificar, como tentar estancar essas sangrias, tá? Se você ainda não fez o Diagnóstico Express, ele é gratuito. Entra no site, aqui na descrição já deixei o link. Inclusive deixei o link também dessa apresentação e da planilha, tá? Vou deixar aqui também a planilha que nós fizemos até agora, tá? Para você que ficaram até o final, muito obrigado. Eu sou o Douglas, aqui estão as minhas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você quiser acompanhar mais vídeos, se inscreva no canal e muito obrigado.